a Bíblia nos oferece um tempo novo. O sentido literal da palavra morte é separação no grego. A palavra morte, thanatos, quer dizer separação. A morte separa as partes, materiais e imateriais. A Bíblia fala que a parte material volta para a terra, mas a imaterial, ela vai para um lugar e vai aguardar o dia do julgamento que nós falamos aqui. A morte significa saída ou partida. Quando nós enterramos ou sepultamos uma pessoa, nós não esquecemos mais aquela pessoa. A memória fica. Quantas pessoas têm saudade do pai, saudade da mãe, saudade do irmão? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Um dia eu estava num funeral em Belo Horizonte, eu até coloquei isso num livro meu, achei a coisa interessante. Eu estava no funeral, a filha do defunto pegou uma cadeira, colocou do lado e começou: "Ah, meu pai, eu vou ser a tua filha, meu pai, oh meu pai, agora eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar minha mãe a criar meu irmão, oh meu pai, me perdoa, meu pai, eu sei que eu fiz coisa errada." E já estava aquele clima chato, está entendendo? Foi assim mesmo, daí para pior, né? Que eu não tenho voz para o negócio. Aí a tia da moça chegou e falou assim, eu nunca mais esqueci a frase: "Ô minha filha, para de chorar." Aí ela falou assim: "Ô tia, deixa eu chorar, o pai que morreu é meu." Eu falei, essa menina falou uma verdade. Mas tem duas lições aí. Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu marido, se a sua esposa, se a sua família, tem alguém aqui ainda, não vai chorar depois. Que eu deveria ter feito, eu deveria ter sido. Eu deveria ter feito lá para meu pai, para minha mãe, eu nunca fiz. Eu deveria ter ajudado, eu deveria ter apoiado. E o segundo ponto é que nós devemos chorar, porque a própria Bíblia fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Talvez você tenha uma memória de alguém, está vindo aí agora aquela saudade. Você talvez passou por um momento agora de luto, está até enlutado ainda. Mas eu quero te dizer, se você está em paz com você, você não pode fazer mais nada. Eu, quando faço um funeral, a parte que eu assim acho mais forte, são duas partes. É a hora que coloca a tampa no caixão e a hora que o caixão desce na terra. E eu costumo dizer que quem está aqui no funeral pode fazer só duas coisas pelo defunto. Só duas coisas você pode fazer para quem morreu, está no funeral. A primeira é pegar a alça do caixão e levar ele até na sepultura. A segunda é pegar um pouquinho de terra e jogar em cima e virar as costas e vai embora. Você não vai levar um pedaço daquela pessoa com você. Você vai levar as memórias. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, as mulheres foram no túmulo de Jesus. O que elas foram fazer lá? Elas foram levar essência. Elas queriam melhorar, porque o serviço que foi feito no corpo de Jesus foi muito rápido. Então elas queriam melhorar. Mas quando elas chegaram naquele túmulo, a pedra já estava removida e o corpo de Jesus já não estava mais lá. É por isso que Jesus falou que ele é a vida. Ninguém que morreu pode dar vida para ninguém. Em nenhuma religião que existe na face da terra, você não vai ver em nenhuma religião que a pessoa morreu e apareceu para mais de 500, ficou vários dias na terra, comeu, passeou, conversou com eles. Está tudo documentado, acredite se quiser, está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que Jesus morreu e Jesus foi a única pessoa, o único morto que voltou para assinar o testamento. Porque quem deixa o testamento assina antes da morte, mas Jesus veio para assinar o testamento dele depois da morte. Morte significa cessação. Cessa a existência da vida animal. Sabia que
O ser humano é o único animal que sabe que morre. Interessante. Você acha que o passarinho acorda de manhã? Será que é hoje? Você acha que a vaca que está lá no... É Friboi? Vamos colocar aqui na Friboi, né? Você acha que aquela vaquinha, aquela Leroy está lá? Ela fala, é hoje. Meu irmão, é por isso que Jesus falou, olhe os pássaros. Eles não estão preocupados se vão morrer. Não estão preocupados com qual doença que vão morrer. Angelina Jolie, esses dias aí, tirou o seio, parece alguma coisa, por causa do câncer. Estou criticando ela. É uma preocupação normal, nós devemos ter essa preocupação. Mas tem gente que virou neura. Tem gente que não sai de casa. Eu conheci uma mulher em Portugal, hospedei na casa dela, e eu percebi que tudo que precisava na rua, ela ligava para alguém fazer para ela. Aí eu falei, o que aconteceu com a senhora? Ah, pastor, eu fui atropelada, tem 4 meses. Já era uma senhorinha. Eu fui atropelado, e desde o dia que eu fui atropelado, eu não saí mais de casa, eu tenho medo. Por que te atropelou na vida? Você tem medo de quê? Da morte? Você tem medo de alguma doença fatal? Você tem medo, que eu costumo dizer que uma coisa triste é rico ficar pobre. Já vi alguns. Muda todo o sistema da casa. Você tem medo de quê? Talvez você tenha medo de muita coisa. Mas você nunca parou para pensar, se eu morrer, para onde eu vou? Eu acredito na Bíblia ou não acredito? Eu acredito que Jesus existe ou que Ele não exista? O que vai cessar quando nós morremos? Tudo aqui, no plano material. A morte significa um rompimento. Ela rompe as relações naturais da vida material. Não há como relacionar-se com as pessoas depois que morreram. A Bíblia condena isso. Não existe você falar com a sua avó que morreu. Não existe você falar com o seu avô que morreu. A Bíblia fala que isso são espíritos enganadores. Pastor, mas a letra é igual da minha avó. A Bíblia fala que Satanás pode se tornar até em anjo. Você já viu que toda religião, quando começa, a pessoa teve uma visão? Ah, eu vi uma luz e naquela luz apareceu um homem, aí ele me deu uma direção nova. Irmãos, a coisa mais fácil que tem é enganar um ser humano com uma religião. Se eu pegar essa réplica desse caixão aqui e falar que aqui dentro tem um pedaço do corpo de Cristo, o que vai acontecer aqui amanhã? Meu irmão vai ter uma fila aqui até no McDonald's. Irmãos, não paga para ver. E se eu colocar uma bacia aqui assim, do lado de cá tem um pouquinho do sangue, uma água com que suco. Ah, gostou? Tanto do sangue que não ouço essa palavra, né? Aquele suquinho em pó, misturar. Irmãos, eu quero que você aprenda uma coisa. O ser humano, ele é muito fácil ser enganado. Sabe por que aqui não tem nada que representa? Tem alguma coisa aqui, não tem nenhuma cruz. Não tem nada representando uma divindade. Sabe por quê? A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Nós adoramos aqui. Talvez você nunca foi numa igreja evangélica. Aí você viu aqui os irmãos cantando. Nós batemos palma. Nós levantamos as mãos. Eu lembro, há uns 30 anos atrás, aqui no Brasil, os crentes eram considerados malucos, doido, porque batia palma. Alguém lembra dessa época? Os cristãos eram doidos porque levantavam as mãos. Eu vou te dar uma explicação por que a gente bate palma e levanta as mãos. Quando você vem para a igreja, você não traz nada. Você pode falar, eu vou dar alguma coisa para Deus. Quem já deu alguma coisa para Deus, levanta só o dedão do pé, para não passar vergonha. Eu vou dar minha casa para Deus. Quem falou que a sua casa é sua? Vamos simplificar. O tijolo que fez a sua casa já estava aqui na terra. É terra. O cimento já estava aqui na terra. É pó de pedra. Eu vou dar meu carro para Deus. Você não vai dar porque quando você chegou aqui já tinha minério. Pegou o minério, fizeram a chapa e deu para Deus. Não vou dar para Deus o que já pertence a Deus.
A Bíblia fala que a terra, tudo que nela há, é de quem? De Deus. Você já viu alguém num funeral, num caixão, com uma gaveta para levar dólar, para levar euro? Os egípcios tinham essa mania, né? Eles se enterravam, quando morria toda a guarda real, e eles guardavam dinheiro, porque se chegavam além, eles tinham a guarda para defender, e dinheiro para pagar alguma coisa lá. Mas eu quero te dizer que ninguém aqui na face da terra pode dar nada para Deus. Nós podemos dar a Deus uma só coisa. Querem saber o que é? Diga, louvor. Só isso que você pode dar a Deus. Sabe por quê? A única coisa que te pertence é o seu louvor. Você levanta as mãos para Deus. Toda vez que você levantar as mãos para Deus, seja em oração, seja em louvor, seja em agradecimento, saiba que você está dando uma coisa que é sua para Deus. Muitos estão dando para ídolos, para outros deuses aí. E eu queria, não preguei nem a metade, mas está bom. Estava só na segunda introdução. Rapidamente, a Bíblia fala que existe 3 tipos de morte. Que é isso, pastor? Eu vou morrer 3 vezes? Talvez sim. A Bíblia fala de 3 tipos de morte distinta. A primeira é a morte física. Essa é a porta de entrada para as outras. A segunda é a morte espiritual. Tem muita gente que está com problema na alma, no espírito, e ele está tomando medicamento, ele está fazendo tratamento, mas ele não sabe que o problema dele é espiritual, porque ele já morreu espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É ser conduzido pelas obras da carne. É aquela pessoa que só pratica as obras da carne, que é maldade, que é malícia, que é desejar o mal para o outro. É aquela pessoa que tem o caixão dele é dois caixões, né? Um para a língua e outro para o corpo. É aquela pessoa que já é dominada, ela já pensa, ela já deita, acorda, que hoje ela me paga. Hoje ele me paga. Talvez ele e ela, é até a mulher ou o marido. Ele está sendo dominado. É a morte espiritual. A Bíblia chama de separação. A pessoa está separada de Deus. E a Bíblia fala da terceira tipo de morte, que é a morte eterna. Um dia, já contei esse exemplo aqui na igreja, mas eu gosto de pegar. Estava num congresso e na hora do almoço, o pessoal descobriu lá que eu era pastor. Aí começou uns questionamentos. Aí uma mulher falou assim, uma advogada: quando eu morrer eu quero ir para o inferno. Aí eu pensei que era brincadeira, né? Aí ela falou assim: eu estou correndo do céu, ficar brincando de roda com anjo, ficar deitado naquele lago, eu quero ir para o inferno, lá naquelas festas. Aí eu pensei, essa moça tem certeza de uma coisa. Você já viu o céu que mostra nos filmes, na televisão, no cinema? Nem eu quero ir para lá, meu irmão. Ficar aquela baboseira brincando de rodinha, ficar deitado naquela grama verde, igual coisa de preguiçoso, né? Tem uns que ainda colocam um capinzinho na boca, assim, mineiro, né? Céu dos mineiros. Coloca um capinzinho, coloca um pão de queijo do lado, né? Esse é o céu da televisão. Tem gente que pensa que o inferno é animado. Mentira. Tem gente que pensa, já viu na televisão como é que o capeta está no inferno? Com aquele tridente. Aí ele pega e chega lá: agora você vai ver, você fez mal para ela, cutuca ela, fogo nela. Tem gente que fala assim, conta até piada, né? Quando chegar no inferno, o diabo vai me receber. Irmãos, engano. A Bíblia fala que o inferno foi feito para o diabo, seus anjos e seus seguidores. O diabo não é o rei do inferno. O inferno foi feito para ele ser queimado e padecer lá também. O céu que a Bíblia fala não é esse céu de lago azul, de lago verde. Tem gente que fala assim: eu quando chegar no céu eu quero saber, eu quero conhecer a Eva, porque quem mandou ela pecar? Eu quero conhecer Adão, quem mandou ele inventar o trabalho? Meu irmão, no céu nós vamos trabalhar, no céu nós vamos nos alimentar.
No céu, nós vamos ter uma vida diferente, porque a Bíblia fala que lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Se você pegar essas coisas e colocar aqui na terra, a terra será o céu. Se você tirar a maldade da terra, tirar as enfermidades, tirar a doença da terra, a terra já será o céu. É por isso que a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Mas você não vê esse céu na televisão, você não vê esse céu nas novelas, porque não tem interesse. O céu significa que é lugar de gente ignorante, de gente besta, de gente que não sabe o que está fazendo, mas nós temos uma oportunidade de escolhermos. Não escolha a terceira morte. A primeira, nós não temos poder de decidir. Você, o máximo que vai fazer, eu tenho um irmão que ele é meio papo defunto, sabe? Aí um dia chegou lá em casa comigo e falou assim: pois é, eu fui no enterro aí e eu gostei, rapaz. Foi assim mesmo, eu gostei porque chega lá, tinha até um tapete vermelho assim, sabe? Aí a gente chegava com um tapete, a gente não preocupa com nada, eles arrumam o caixão, eles fazem tudo pra gente. Aí ele bateu: você pode ficar tranquilo que o seu irmão está lá, já coloquei lá, sua família também. O máximo que a gente vai preparar é isso. Essa não tem escolha. Mas a segunda e a terceira tem escolha. Pensa numa coisa forte. Nós queremos ser forte. O ser humano, sabe uma coisa forte? É uma árvore bem grande. Aquela árvore que 10 pessoas dão as mãos assim, ó, em volta da árvore. Imagina que coisa linda, aquela árvore, 20, 30, 40 metros de altura, 10 pessoas de mão dada em volta daquela árvore, 20 pessoas. Existe ou não existe? Existe. Aquela árvore é forte, irmãos. Às vezes a gente quer ser igual àquela árvore. Mas tem uma coisa que é mais forte do que aquela árvore. É o fogo. O fogo só consegue destruir uma árvore que 20 pessoas estão abraçadas. O fogo consegue destruir uma floresta, uma cidade, uma casa, um prédio. O fogo é forte. Nós temos medo do fogo. E um dos símbolos do inferno é o fogo. Mas tem uma coisa que é mais forte do que a árvore e do que o fogo. Sabe o que é? A chuva. A chuva, quando vem, ela apaga o fogo. Pode ser o fogo que for. Pode estar chovendo, pode estar queimando uma floresta uma semana. Basta um dia e meio de água, de chuva, apagou o fogo. Aí a gente fica pensando: o que é forte nessa terra? O que é forte nesse mundo? Eu sou forte, eu tenho uma casa boa, eu tenho um bom plano de saúde. Ah não, forte é a árvore. Não, a árvore não é forte porque veio o fogo, queimou a árvore. Então forte é o fogo. Não, a chuva é forte que apaga o fogo. E a gente sabe o poder da força das águas. E também a falta da água. Nós sabemos que a água tem poder. A água destrói também cidades. Mas a água apagou o fogo e era forte. Talvez você quer ser como água forte, aquela tempestade. Eu resolvo, eu vou fazer, né? Eu vou resolver meus problemas. Não. Mas tem uma coisa que é mais forte do que as águas. O sol. O sol consegue baixar as águas. O sol começa a aquecer as águas. Ela vai evaporando, ela vai sumindo. Aí a gente pensa: meu Deus, o que é forte? Você talvez pensava que era forte, mas quando você enfrentou uma dificuldade, uma doença, quando você descobriu que seu filho ou sua filha está metido em drogas, ou que o seu marido tem um amante, ou que você vai perder o emprego, aí você vê que você não era forte. Mas nós colocamos na nossa vida muitas coisas que são fortes. Mas eu quero te dizer que o sol é forte, que abaixou aquelas águas, que apagou o fogo, que queimou aquela água.
Mas tem uma coisa mais forte do que o sol: as nuvens. Pode estar o céu rachando aquele sol maravilhoso, mas é uma nuvenzinha. Aí ela entra na frente daquele sol tão poderoso, que baixou aquela quantidade enorme de água, e aquela nuvem bloqueia o sol. A nuvem tem poder. A nuvem está lá no céu, consegue bloquear os raios solares. Aí a gente tenta perceber o que é forte nesse mundo. Tudo passa, mas tem uma coisa que consegue vencer uma nuvem: é o vento. Lembra que a árvore é forte? 20 pessoas para agarrar uma árvore. O fogo veio e acabou com a árvore. O fogo é forte, aí veio a chuva. A chuva é forte, mas veio o sol, veio a nuvem, e agora veio o vento. Eu já vi terremoto, já vi maremoto, já vi tufão. Você não tem noção que é a força do vento. Você já viu na televisão que arranca uma casa com a raiz inteira? É aquilo ali que acontece. O vento é forte, irmão. Talvez você tenha vivido uma vida assim: eu sou forte. Mas tem uma coisa mais forte do que o vento: as montanhas. As montanhas interferem no vento. Elas conseguem bloquear o vento. Talvez você se sente como uma montanha. Você é a rocha da sua casa. Você é quem resolve os problemas da sua casa. Todo mundo da sua família telefona para você. Todo mundo liga para você para pegar um conselho. Mas você já não está aguentando mais. Não, eu sou forte, pastor. Eu sou como uma montanha. As montanhas são fortes. Nós pensávamos que a árvore era forte. Nós descobrimos que o fogo era mais forte. Depois nós descobrimos que a chuva era muito forte. Mas veio o sol, as nuvens, o vento e as montanhas. Sabe o que eu descobri que é forte? O homem. O homem é forte, porque o homem consegue destruir as montanhas. O homem consegue dominar. O homem consegue até mudar uma montanha de lugar. O homem consegue acabar com a paisagem, com as montanhas. Você é forte. Tem uma força muito grande dentro de você. Dentro de mim tem uma força grande. Nós gostamos, nós queremos lutar, nós vamos lutar, porque nós somos fortes, nós temos dinheiro, nós temos carro, nós temos tecnologia, nós temos ciência, nós somos fortes. Mas tem uma coisa que vence o homem: a morte. A morte é forte. Mas tem uma coisa mais forte do que a morte, do que tudo que eu falei aqui. Só tem uma pessoa mais forte que venceu a morte: Jesus. Isso é força. Isso é poder. Isso é autoridade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para Deus não existe um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a Bíblia fala, lembra que o salário do pecado é a morte. Lá em Gênesis 3, quando o homem comeu da árvore do fruto, ele passou a pecar. E o salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo, talvez você não entendeu ainda o que isso significa. Jesus Cristo veio a essa terra. Ele morreu e ele ressuscitou. E aonde está a morte? A tua vitória. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aonde você quer passar a eternidade? Pastor, não acredito nesse negócio de eternidade. Eu quero te dar uma chance de acreditar aqui hoje. Quem sabe hoje é a última vez que você vai me ver, ou quem sabe é a última vez que eu te vejo. Pode pegar seu exemplo aqui, Chico, rapidamente? Está aqui minha prima. Chegou em casa, você vê a história, passou mal, o filho dela socorreu, por segundos,
tinha morrido sozinha dentro de casa, olha, nova, né? Quem sabe hoje é o seu dia, entendeu? Não estou querendo colocar medo em você, só uma reflexão. Talvez você pensava que era forte, e você descobriu hoje que só Deus, só Jesus é forte, porque Ele venceu a morte. Lá no Gênesis, a morte apareceu como salário da desobediência, e lá em Apocalipse a Bíblia fala que Ele vai nos guardar para Ele.